Bom, e hoje é dia de fazer uma reflexão sobre 2023 nesse último vídeo aqui no canal do ano. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão aí sobre tudo que aconteceu aqui no DevPlanner, na minha carreira, em 2023 e principalmente as lições que eu aprendi, tanto técnicas quanto não técnicas, tá? Então, ele vai ser um vídeo bastante interessante, vou contar um pouco de algumas histórias aqui. E depois, no final, a gente vai fazer um convite para vocês fazerem esse exercício também, de olhar tudo que aconteceu no seu ano e fazer uma reflexão sobre isso. Ajuda bastante a fazer um pós-mortem aí do seu ano, né? Então, é bem legal de você avaliar tudo o que aconteceu. Porque eu acho que é bastante importante a gente fazer uma avaliação e comemorar e olhar para essas atividades que a gente fez, que principalmente são fora do comum. Porque a gente tem que acostumar o nosso cérebro a dar esse estímulo para ele de tudo que a gente fez não é natural, é uma vitória, tá? E uma história que eu sempre conto, tanto aqui no DevPlano quanto aqui na empresa, para todo mundo, né? Sempre é a história de quando eu terminei meu mestrado. Eu nunca fui educado a fazer isso, eu nunca fui educado a comemorar esses grandes marcos, né? Essas atividades que eu fazia. Eu terminei meu mestrado, né? Então eu defendi minha dissertação e eu voltei para minha cidade como se nada tivesse acontecido. Então eu tinha acabado de terminar o mestrado, que foi bastante difícil, bastante desafiador, numa instituição extremamente consolidada, como que é a USP, e simplesmente como se não fosse nada, né? Então eu voltei para minha casa normal, não comemorei, não fiz nada. E o que isso mostra pra gente, tá? Então, isso deixa o nosso cérebro mal acostumado, tá? Então é por isso que geralmente a gente tem síndrome do impostor e etc, porque a gente não reconhece essas grandes atividades, esses grandes marcos que a gente faz durante a nossa vida, tá? Então, depois disso eu comecei a refletir mais, eu começo a comemorar mais cada marca, eu começo a cada vez mais ter essa intenção de valorizar esses marcos que aconteceram e que acontecem na nossa vida, tá? Isso é bastante importante para a gente deixar o nosso cérebro acostumado ou não acostumar, né, a perceber que isso não é natural. Para resumir aqui, a gente vai fazer alguns marcos que aconteceram esse ano. Parece que foi um ano que durou 10 anos, né, porque eu fiz bastante coisa, mas foi bastante bacana e depois eu vou trazer um pouquinho aqui das lições que a gente consegue tirar desses marcos, tá? Então, antes de a gente começar com as lições aqui, eu vou contar um pouquinho dos marcos e como que isso foi importante, tá? Então, um marco que foi muito legal, a gente lançou mais um SaaS, né? Então, eu e um sócio, e a gente já saiu do zero, né, desse SaaS e a gente já faturou e atualmente a gente já tem um funcionário CLT. A gente contou essas histórias todas aqui, né? Então, esse processo todo, vou deixar um link aqui com um card para uma playlist com os vídeos onde eu falo sobre esse meu último SaaS, que foi muito bacana. Aqui no DevPlano, a gente lançou o Decode English, tá? Então, que é o nosso curso de inglês, para você que está buscando vagas internacionais. E o que é muito legal, já temos vários alunos que já conseguiram sua primeira oportunidade internacional, tá? Então já estão trabalhando para a gringa ali, que é muito massa. Além disso, a gente lançou nossa mentoria Simple SaaS, e é onde os alunos estão aprendendo comigo como tirar uma ideia do papel, tá? A colocar ela no ar, como vender essa ideia, como transformar isso num software, tá? E é legal também que os alunos já estão aplicando todos os métodos que a gente ensinou dentro do Simple SaaS. Uma outra coisa que foi bacana, a gente lançou nossa loja de camiseta, a Use Dev, tá? Que são as camisetas que eu uso aqui nos vídeos, tá? Que tem um link aqui embaixo também para você acessar a nossa loja de camisetas, tá bastante bacana e ajuda a gente a fomentar aqui o canal, tá? Então é muito legal. Novamente, eu fiz uma palestra no Hacktal, que é um evento muito grande aqui no sul de Minas, de inovação, tecnologia, e foi bastante bacana que eu contei já um pouco da história de como que a gente saiu do zero até ter faturamento nesse meu último SaaS. E olha só que interessante, dentro do mesmo ano a gente fez o SaaS acontecer e eu já consegui palestrar sobre isso, tá? Então foi um ano bastante atípico aqui. Um outro detalhe importante, faz um ano que eu estou trabalhando nessa empresa nova que eu estou nos Estados Unidos, então em 2023 fez um ano que eu estou trabalhando lá, tem algumas lições sobre isso também que são bem bacanas. Eu fui fazer uma imersão no Vale do Silício, então passei um tempo lá aprendendo um pouquinho mais sobre o mundo de startup, como que funciona a inovação no Vale do Silício, tentando ali beber um pouquinho mais da informação na fonte, digamos assim. E uma outra coisa que foi bem legal, a gente fez um ano de Conta 49, tá? Então faz um ano aí que a gente está ajudando programadores e profissionais liberais que prestam serviço para o exterior a declarar seu dinheiro de forma correta, tá? Então também já parece que faz mais tempo, mas faz um ano só que a gente lançou a Conta 49, então a Conta 49 começou em 2022. E o que é interessante, a gente reescreveu vários softwares aqui internamente, então a gente reescreveu a plataforma da Conta 49, que era feita em Remix, agora é feita em TRPC, com o Next. A gente reescreveu várias ferramentas internas, a gente preparou e reescreveu o SaaS
que já estava no mercado há bastante tempo, ele tem quase 10 anos. A gente já reescreveu ele com o gRPC e também está internacionalizando ele, então ele tem suporte a múltiplos time zones, a tradução e etc. Então tá bastante bacana. Eu criei junto com os alunos um projetinho menor de exportação de dados, tá dentro do Simple SaaS. Então foi legal que eu consegui colocar esse projeto dentro do Simple SaaS junto com os alunos. Já implementei esse projeto, ele não tem um site ainda mostrando as funcionalidades corretamente, mas eu já consegui extrair valores para os projetos internos aqui da empresa, então foi bastante bacana. E o que é legal disso, a gente conseguiu mostrar dentro do Simple SaaS esse método junto com esse projeto, tá? Então foi bastante bacana também. Olha só, aconteceu muita coisa, tá? Em 2023. E dados esses marcos, tá? É lógico que tem N marcos na nossa vida. Eu separei esses aqui porque são marcos que me trouxeram algumas lições bastante legais. E eu separei elas em duas lições que são bacanas, as não técnicas e as técnicas, tá? Então eu vou começar com as não técnicas primeiro. Uma coisa que foi muito bacana durante esse ano é uma lição aprendida e que eu sempre divulgo aqui no DevPleno. Sempre peça ajuda e também dê ajuda, né? Então, ajude as pessoas. E por que isso é importante de você pedir ajuda e ajudar as pessoas? Durante a minha imersão no Vale do Silício, eu fui fazer uma imersão com a Startse, né? Então, que é uma empresa brasileira, e lá eu conheci o fundador dela, um dos fundadores, um dos sócios da Startse, que é o Maurício Benvenuti, que tem a história com a XP e etc. E eu pedi uma recomendação para ele durante essa imersão. Então eu poderia muito bem ter ficado na minha, quietinho, mas eu consegui pedir uma ajuda para ele, né, sobre o cenário que eu estava vivenciando desse meu SaaS em si. Então o que aconteceu? A gente estava prestes a lançar esse meu novo SaaS e a gente tinha muita dúvida se a gente deveria ou não buscar investimento e tudo mais. E essa conversa, esse pedido de ajuda com ele foi bastante bacana para conseguir elucidar isso, tá? Então de quando seria realmente o melhor momento para ter um investidor ou não. E só para contextualizar, parece que é muito óbvio isso, mas todos os projetos que eu já fiz na minha vida até então, incluindo esse meu SaaS, eles são todos bootstrapped, né? Então eu coloco o meu próprio dinheiro nesses projetos, tá? Então é bastante importante a gente diferenciar isso, porque a gente não sabe como fazer, né? Então esse é um detalhe bastante importante, por isso que eu pedi ajuda, tá? E um outro detalhe que é bastante importante, né? Então além de você pedir ajuda, é você ajudar as pessoas. E tem dois cenários aqui, duas histórias que eu queria contar com vocês, para vocês, que são bem legais. Quando a gente começou esse meu SaaS novo, meu sócio, ele estava bastante estressado e ansioso, né? Então, porque às vezes o software falha, às vezes o processo do software falha, às vezes alguma coisa ali falha. E uma coisa que ele ficava bastante ansioso e ficava chateado, né? Então ele sempre ficava chateado, pô, não funcionou dessa vez. E assim, a gente testou várias hipóteses antes de a gente conseguir de verdade fazer o projeto funcionar, né? Então fazer tudo acontecer por ele. E ele ficava muito chateado com isso. E teve um dia que ele estava pé da vida e a gente estava conversando aqui no escritório e ele falou, pô, mas por que eu estou estressado? E ele me perguntou isso, né? Por que eu estou estressado e você está conseguindo ficar tão calmo, né? Então assim, as coisas não funcionaram, nada deu certo, nada saiu como a gente planejou. E aí uma coisa que eu falei para ele que foi muito legal, e é uma lição que eu já tirei, né, anteriormente, mas que é bem legal e compartilhar aqui de novo, que eu olhei para ele e falei, pô, analisa tudo que a gente fez nesse cenário. Então, tudo que a gente podia fazer para que isso não acontecesse, a gente fez. Então, não era exatamente um problema de software, era um problema das pessoas que estavam utilizando o software ali. E aí, tudo que a gente podia ter feito, a gente fez. E essa é a lição que eu deixei com ele, né? Então, foi bem legal que depois de alguns meses ele falou, pô, eu aprendi essa com você e me falou de novo isso, né? Então, de que, pô, a gente listou tudo que a gente podia ter feito e a gente fez tudo que a gente podia ter feito. Então, o mais importante de quando tem um problema é você ter essa certeza, essa clareza. Será que você fez tudo que podia ter feito? Se você foi demitido no layoff, será que você fez tudo que você podia ter feito? Então, é legal você olhar para isso, para quando as coisas dão errado, se você fez tudo que você podia ter feito. E o mais importante, se você não fez tudo que podia ser feito, também não tem problema. O mais importante de fazer essa análise é você entender que na próxima vez isso não pode acontecer. Então, na próxima vez você não vai deixar que isso aconteça. E um outro ponto bastante importante, a gente também gravou em vídeo, vou deixar aqui no card, é como novos membros entraram na minha equipe onde eu estou trabalhando atualmente no exterior. E uma coisa que eu reparei bastante, quando eu entrei na equipe, o meu chefe imediato na época era brasileiro, ele fez um onboarding comigo, falou, pô, você está errando isso, você está fazendo isso certo, isso errado, e etc. Ele foi me ajudando a tudo que eu estava acertando e errando, tá, em alguns processos, até como usar o Git melhor na empresa, ele foi me ajudando a fazer.
E aí eu falei, pô, os caras que estão entrando novos, eles também vão ter a mesma dificuldade e tinham a mesma dificuldade que eu tinha. Então eu comecei a ajudar também esses caras que estavam entrando ali. E uma coisa que é muito bacana sobre essa lição aprendida, de toda vez que a gente ajuda ou pede ajuda e depois ajuda alguém, né? Então toda vez que você pede ou ajuda alguém, é bem legal que você aprende com isso. Então se alguém te ajudou, é mais fácil você perceber que precisa ajudar alguém. Então é muito legal, antes de você perceber isso, já começa a fazer isso de forma consciente. Continue ajudando as pessoas, que vai ficar muito mais claro como é que essa roda gira de uma forma muito mais interessante para a sua vida, tá? Outra lição aprendida que foi bem legal, não técnica, buscar o quanto antes o seu PMF, Product Market Fit. Tá? Então, uma das buscas incessantes que a gente tinha nesse nosso SaaS, que a gente lançou esse ano, era buscar o quanto antes esse fit do produto com o mercado. Esse fit de alguém pagar para usar a solução que a gente criou. Essa busca ainda acontece, tá? Então ela quase que é constante, porque você precisa ir ajustando o seu PMF, fazendo pequenos ajustes, lógico que não é uma mudança radical, não é você não vai pivotar a sua ideia, mas buscar o quanto antes isso faz muito sentido para você conseguir perceber que você tem realmente um projeto, que você realmente tem a possibilidade, uma startup na mão, porque você consegue perceber o nível de escala que você consegue chegar com aquele problema, ou com aquela solução de problema. Então, outra lição bem valiosa para 2023, busque o quanto antes o seu PMF. Outra lição que eu sempre falo para todo mundo, e muita gente é um pouquinho resistente, principalmente programadores, quanto a isso, é fazer tudo manualmente e depois você automatiza. Uma das coisas mais lambonas que eu vejo o pessoal fazer é tentar automatizar um processo que não tem domínio ainda. Então você está aprendendo a fazer alguma coisa, o que você vai tentar fazer? Vai tentar automatizar. E tem uma coisa que é bastante, eu vou usar um termo um pouquinho menos pejorativo, mas é a mesma coisa para dados, né? O pessoal brinca que se você tem lixo nos dados, provavelmente você tem lixo na saída. Então, geralmente se você tem um processo que é um lixo, entre aspas, ele não está bem definido, e você tenta automatizar, você está automatizando lixo. Tá? Então o que é importante? Faz manualmente, testa o processo, vê o que está acontecendo manualmente, depois você automatiza. A gente fez isso muito, mas muito nesse último meu SaaS. Então a gente mandava mensagem manualmente no WhatsApp, agora a gente está automatizando algumas coisas, então faz isso, que ajuda bastante a você descobrir o que automatizar. E tem uma regra que é bastante interessante, se você tiver que fazer muitas vezes alguma coisa e começou a tomar muito tempo, também é uma hora de automatizar. Então, nesse ano, por exemplo, a gente começou a automatizar algumas mensagens, notificações que a gente fazia já via WhatsApp para esse SaaS e também a parte de financeira, né? Então, emitir boleto e tudo mais, a gente automatizou, ficou muito bacana, tá? Inclusive, eu mostrei um pouquinho dentro do Simple SaaS de como que a gente pode fazer isso na parte financeira, tá? Então, ajuda muito, tá? Então, faz primeiro manualmente, depois automatiza. Outra lição importante de 2023, respeite os seus limites. Esse meu último SaaS, a intenção nossa era terminar de implementar ele durante as minhas férias de dezembro do ano passado e eu não consegui cumprir esse prazo. A gente foi lançar ele só depois do carnaval, então eu demorei bastante para conseguir terminar. E o mais importante disso é respeitar. Eu lembro de estar cansado em dezembro, tentando puxar energia para conseguir fazer e não deu. Né? Então chegou num ponto, falei, cara, não vou conseguir fazer, vou deixar para o ano que vem de verdade. E eu descansei, aproveitei para descansar em dezembro e voltar revigorado para o outro ano para depois executar. Então uma lição que é muito importante também é a gente respeitar os nossos limites, tá? Então se você está no limite ali, não está dando para você continuar, fazer alguma coisa, dá uma respirada, tá tudo bem. Né? Então respira, respeite o seu tempo antes de você continuar aí na luta, tá? Uma outra lição também aqui desse meu SaaS é o começar pelo problema. Tá? Então, a gente fez o dever de casa para esse SaaS direitinho, a gente buscou o problema e a gente vem trazendo só soluções para os problemas. Tudo que acontece de problema no SaaS, a gente cria a solução depois para ela. Recentemente, eu fiz uma funcionalidade que a gente controlava algumas informações que a gente colocava dentro do SaaS numa planilha antes de mandar para o SaaS. Né? Então, e aí o que é interessante? Com o tempo, a gente percebeu a característica do problema de verdade e quando eu fui resolver com programação esse problema, ficou muito mais fácil. É muito legal você começar sempre pelo problema, porque você vai conseguir programar menos, então você vai ter menos desgaste, você vai conseguir ter uma North Star, né? Você vai conseguir saber como que você tem, qual caminho você tem uma estrela guia ali para você saber para onde você está indo, então você consegue tomar as decisões muito melhores quando você começa pelo problema.
E isso pode ser, inclusive, a funcionalidade, tá? Então, quando a gente implementou a automatização da parte financeira, por exemplo, no SaaS, o que a gente olhou, falou, pô, beleza, a gente tem esse problema aqui, ó. A gente faz isso, eu tenho que contar o uso do cliente, blá, blá, blá. Então, a gente tinha entendido tudo. Os planos já estavam mais claros, muita coisa já estava mais clara. E aí, o que é interessante, quando você faz orientado ao problema, você resolve só o problema e nada mais, tá? Então, isso ajuda muito para você manter o foco e delimitar o que você vai fazer ou não para aquela funcionalidade ou produto, tá? Então, é bastante importante para você focar, começar pelo problema. Uma outra lição que é bastante bacana, é uma forma de viver, né? Uma forma de ver os desafios, é a gente se sentir confortável no desconforto. Uma coisa que é muito interessante, muita gente na bolha dev, né? Você vê reclamando, pô, a gente tem que estudar pra caramba, e tudo reclama, né? Então, fica reclamando de várias coisas que são realmente desafiadoras na nossa área, mas que fazem a nossa área também ser uma das mais flexíveis e que remuneram muito bem se você se dedicar o suficiente, se você conseguir ter alguns tipos de atitudes suficientes e que são interessantes, né? Não desistir. Para você ter resultado com programação, o que eu acredito bastante, que eu propago muito, né? Eu falo para muita gente, você tem o tempo, né? Então, pode ser que você consiga com 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, o seu objetivo com programação, com 8 anos, 20 anos, mas o que vai variar é o tempo, tá? Então não é necessariamente a sua formação ou algo nesse sentido, é só o tempo. Por quê? Quanto mais você tiver consistência, mais você colocar dedicação, você vai encurtando um pouquinho esse tempo. É possível você conseguir alcançar vários objetivos interessantes para sua carreira, mas o mais importante, para conseguir fazer isso, você tem que ficar confortável no desconfortável. É desconfortável estudar todo dia, é desconfortável ter rotina de estudos, é desconfortável fazer dieta, é desconfortável ir na academia, é desconfortável estudar uma tecnologia que saiu nova, é desconfortável se manter atualizado. Sim. O grande detalhe que você pode fazer isso é se sentir confortável com isso. Tá? Então, como que você faz isso? Simplesmente não reclamando, já ajuda bastante. Então, uma coisa que eu faço bastante eu sempre estou estudando, sempre criando problemas, desafios novos para eu resolver e para eu aprender, e simplesmente ficar à vontade com isso. Tá? Então, dói, sim, naturalmente, normalmente para todo mundo dói. A única coisa que eu não faço, eu não reclamo sobre isso e simplesmente toco a vida. Isso é muito legal porque, por exemplo, igual a academia. Eu vou na academia, eu vou para fazer academia de verdade. Então, tudo que você vai fazer com intensidade e com essa intenção. Então, ajuda bastante, tá? Então, se sentir confortável no desconforto também foi uma lição bem interessante para 2023. E tem uma coisa que é bem legal. Eu estava conversando com um amigo que também tem resultados muito legais com programação e a gente chegou a uma conclusão que ele falou, pô, a gente é bastante nerd mesmo, a gente está conversando aqui sobre coisas que a gente acorda no domingo ou de madrugada para fazer um teste, né? Então, para criar um bot, para fazer um teste de um produto novo, para programar um jogo que não vendeu nada. Então, assim, é muito legal de olhar isso, porque é se sentir confortável no desconforto. Ninguém me obrigou a fazer um SaaS novo, ninguém me obrigou a fazer alguma coisa diferente, mas simplesmente eu me sinto confortável fazendo isso porque eu gosto, né? Então, me sinto confortável com isso e eu faço isso de forma consciente. Então, já ajuda bastante a você sentir confortável mesmo no desconforto. Uma outra lição para 2023 que foi muito legal é reconhecer o local onde você trabalha e dizer isso para as pessoas, né? Então, onde eu estou trabalhando atualmente no exterior, é um local muito interessante. Existe uma política lá que é muito legal, que é a política do Ego Free, né? Então, você não tem ego lá. Então, toda vez que tem uma discussão técnica, etc., para todo mundo crescer juntos. Isso é muito legal. E o mais importante dessa lição é você falar isso com seus chefes. Então, a gente tem reuniões lá anuais e reuniões semanais, né? Dependendo do nível do seu chefe ali. Os mais altos cargos conversam uma vez no ano, ou 2 vezes no ano. E o chefe imediato conversa uma vez por semana, e foi muito legal conseguir abrir isso com eles, né? Então a gente falou, pô, me sinto super bem aqui, e a sensação que a gente tem, né? Todo mundo comenta lá também, é que quando a gente trabalhava em outro lugar, a gente estava num relacionamento abusivo, e agora a gente está num relacionamento normal, então a gente assusta um pouquinho, porque é um ambiente muito diferente. Mas a lição aqui, em si, é você reconhecer isso, e fale isso para as pessoas, tá? Então uma das coisas que a gente deixa passar muito é reconhecer as coisas boas que acontecem na nossa vida, tá? Então, se você tem um chefe bacana, um ambiente de trabalho legal, reconheça isso, fale isso com as pessoas, converse com os seus chefes sobre isso, tá? É legal você, além de ter a liberdade de falar as coisas negativas, também falar as coisas positivas. E a última lição não técnica que eu tive foi durante a imersão que eu fiz no Vale do Silício.
eu consegui falar bastante tempo com o Maurício Benvenuti, né, que é um dos sócios da Startse. Eu estava bastante em dúvida se eu buscava um investimento ou não para o meu SaaS. E eu fui conversar sobre isso com o Maurício. E aí ele comentou uma coisa que foi muito legal para mim, uma lição bastante importante, que a gente como programador, a gente consegue preservar um pouquinho mais a nossa participação, não pegando investimento tão cedo. Né? Por quê? Porque a gente não precisa contratar nenhum programador, a gente consegue pelo menos criar um MVP, procurar o PMF, né? Então a gente consegue fazer um pouquinho do início ali sem precisar de muitos recursos. Então foi uma dica super valiosa ali, que ele comentou comigo, depois eu explicar o cenário, o que era o meu SaaS, etc. Ele falou, cara, segura um pouco mais, já que você consegue programar, você não precisa de capital para programar. Então isso já vai te ajudar muito a preservar a sua participação. Então você vai diluir menos a sua participação. Então é legal você segurar um pouquinho, busca o seu PMF, busca escalar um pouquinho ele dentro do que você puder ali, e aí depois sim você busca investimento. E aí disso foi uma coisa bem legal também, não foi uma coisa que ele disse diretamente, mas foi uma coisa que depois a gente derivou, né, dessa informação, eu e o meu sócio, que a gente só iria buscar investimento, que faria muito sentido para a gente em 2 cenários. Quando a gente souber exatamente ou bem próximo o quanto que a gente vai crescer com aquele investimento, né? Então fica bem desenhado para a gente de como que a gente vai conseguir fazer isso. E o segundo passo, de quando esse investimento também trouxer alguma coisa além de dinheiro. Por quê? Porque a gente consegue investir capital próprio dentro do nosso SaaS. Então, por exemplo, não seria interessante para a gente hoje buscar um investimento anjo de R$200 mil, por exemplo. Vamos supor um número aqui. Por quê? Porque a gente consegue fazer isso com capital próprio, né? Então a gente conseguiria fazer isso com capital próprio, porém a gente também não muda muita coisa, né? Então o que provavelmente faz bastante sentido para a gente no futuro ali é ter um investimento maior, mas principalmente de um smart money, né? Então de alguém que consiga ajudar a gente a direcionar esse dinheiro para que faça muita diferença. Então baseado nessa preservação de participação, né, que foi uma dica e um conselho aí do Maurício Benvenuti, a gente começou a ter um pouquinho mais palpável essa ideia de quando que a gente vai buscar investimento de verdade. E é lógico que isso pode mudar, né? Então é no cenário atual nosso, então isso pode mudar, mas é só para a gente ter uma linha para decidir, pensar se seria a hora ou não de a gente buscar investimento. E agora vou comentar aqui algumas coisas técnicas que eu tomei de decisão em 2023 que fizeram muita, mas muita diferença, principalmente na minha produtividade e na qualidade do código que eu criei em 2023, tá? Então, primeira coisa técnica que é bastante importante, mas é uma decisão que você vai fazer, é sempre fazer o web primeiro, depois faz o app se deu tudo certo. Então lembra que a gente comentou de buscar o PMF, etc. Se você buscar o PMF fazendo um app, vai demorar muito mais tempo, porque você vai ter que ficar buscando, tocando funcionalidade, publicando o aplicativo novamente, se você não usar code push, etc. Então você adiciona muito risco. Já quando a gente faz o web, a gente consegue iterar o produto mais rápido, a gente consegue descobrir o PMF muito mais rápido. Primeira lição técnica aí, faz o web primeiro, se possível, depois você faz o app, tá? Então, se você descobrir como resolver o problema web, vai ficar muito mais fácil depois você resolver com o app. Confie em mim. A segunda lição técnica bastante interessante, eu comecei a usar muito TRPC nos meus projetos, TRPC nos meus projetos, que é TypeScript Remote Procedure Call. Tá? Então comecei a construir todos os meus projetos desse ano, a gente falou vários aqui, e eu comecei a usar muito TRPC. Então aumentou muito a qualidade dos meus projetos. E principalmente a velocidade que eu consigo entregar nos meus projetos atualmente. A gente falou de reescrita de SaaS, criar um SaaS do zero e tudo mais, foi tudo feito a partir do TRPC. Tá? Então tem alguns vídeos aqui que eu vou deixar na playlist sobre meu último SaaS. Vai explicar um pouquinho também nesses vídeos o porquê que eu saí do Remix e fui para o TRPC. E uma coisa que foi bastante bacana, em dezembro do ano passado, quando eu estava enrolado ali com esse meu último SaaS, e ele não estava andando tanto, eu estava fazendo ele com Remix, e aí depois eu reescrevi ele inteiro antes de lançar em 2023. A gente teve o lançamento oficial no começo de março, ali, logo após o carnaval. Então foi muito bacana, o TRPC mudou muito meu jogo em 2023, tá? Então, programa mais rápido, com muito menos bugs, é muito bacana. E uma coisa que foi muito legal também, aliado ao TRPC, é utilizar o monorepo e compartilhar essas dependências, tá? Então, é uma coisa que mudou bastante o jogo também. Então, se você tem uma aplicação web, aplicação mobile, ou servidor, API, etc., você consegue compartilhar código entre eles. E sim, você consegue manter a qualidade do seu código fazendo isso.
inteirando rápido, colocando versões novas rápidas no mercado e mesmo assim sem quebrar nada. Teve um vídeo aqui que a gente falou sobre isso, tá aqui no card também. Muda muito o jogo. E um outro detalhe que também é bem legal para a parte técnica é você utilizar ainda o máximo de serverless possível. Por que disso? Tá? É importante entender aqui o porquê de usar serverless nesse contexto. Tá? Quando você está testando, você está buscando o seu PMF, você está buscando criar o seu SaaS, está buscando ganhar mercado, entender o problema, resolver esse problema, uma das coisas que mais você quer na vida é não ter um custo muito alto para isso. Quer dizer que serverless serve para tudo? Não, mas para isso é muito legal. Se você conseguir modelar a solução do seu problema utilizando o serverless, existe uma chance bem grande que você consiga fazer isso sem gastar nada praticamente de infraestrutura. Tá? Então, serverless me permitiu fazer isso. Então hoje eu utilizo a Vercel com a parte serverless dela, que roda na AWS, né, mas é serverless. Eu uso o Cockroach DB, né, que é o banco de dados compatível com Postgres, serverless também. A gente usou no passado o MongoDB Atlas serverless. Tem um vídeo aqui falando por que eu mudei dele, mas usar o serverless é muito legal para você ter essa redução de custo no início e para que você consiga iterar rápido. Tá? Então o mais importante para a gente no momento de testar o PMF, descobrir o problema que você está resolvendo e o fit dele com o mercado, é legal que você consiga fazer isso de forma rápida e mais barata, se possível. Então, serverless também continua mudando meu jogo aqui na parte técnica em 2023. Bom, e essas foram as lições aqui de 2023 e eu tenho um recadinho bastante legal aqui, tá, para você. O primeiro deles é, se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo, tá? Então fala o que você achou e também comenta um pouquinho aqui das suas lições de 2023, o que você aprendeu, o que foi massa na sua vida. Compartilha um pouquinho aqui nos comentários, vai ser bem legal. Ou manda para mim via DM lá no Instagram. E um outro detalhe que é bastante importante. Você já fez esse exercício para o seu ano? Se você não fez ainda, aconselho fortemente você fazer. Então olhar tudo que aconteceu no seu ano, o seu erro, os seus acertos. Isso é muito legal para você mostrar para o seu cérebro que você fez grandes conquistas esse ano. Mesmo que muitas vezes a gente passe desapercebido. E tem mais 2 recados que são bastante importantes. Se você quer e tem interesse em aprender inglês de vez e buscar sua vaga internacional, tem um link aqui embaixo para o Decode English. Dá para você, para o ano que vem aí, começar a treinar inglês, tá com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você e começar a mudar a sua carreira de vez. E também, se você quer colocar o seu SaaS no ar, tá? Então, tem um link aqui embaixo também para você entrar no grupo, onde a gente vai notificar aí todo mundo sobre a nova turma do Simple SaaS, tá? Então, de como que você tira as suas ideias do papel. E ainda, se você não tem ideia de como que você gera ideias para você tirar essa ideia do papel, e além disso, como que você pode vender essas ideias. A aula sobre tráfego, né, de como que você pode trazer clientes para o seu SaaS foi muito legal, tá? Então, foi uma aula muito densa, com um gestor de tráfego que faz aqui pra gente na empresa, então foi muito legal. Então, se você quer saber mais sobre a próxima turma do Simple SaaS, tem um link aqui embaixo com um grupo no WhatsApp, porque a gente vai notificar você. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas lições aqui, espero que vocês tenham feito isso para vocês também, então faz isso aí no seu caderninho, no seu caderno de anotações, é bastante legal, ou faz no celular, igual eu fiz aqui, mas é bastante bacana que você reflita sobre o seu ano, tá? E no mais, deixa de se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo. Um feliz ano novo para vocês e a gente se vê no ano que vem. Valeu!